Olá pessoal! Em um vídeo anterior, nós deduzimos a chamada equação da continuidade mássica a partir do que nós chamamos de balanço de massa diferencial. Nesse vídeo, nós vamos tentar fazer uma coisa parecida. Nós vamos tentar chegar à equação da continuidade molar, utilizando, paralelamente, o que nós chamamos de balanço molar diferencial. Da mesma forma que nós fizemos antes, vamos tomar um volume de controle muito pequeno na forma de um cubo, com dimensões ΔX, ΔY e ΔZ, em que esses valores são muito pequenos. No vídeo sobre a equação da continuidade mássica, nós argumentamos que, como a massa se conserva, o tanto de massa que entra menos o tanto de massa que sai do volume de controle tem que ser igual ao tanto que acumula. Mas acontece que, conforme foi explicado no vídeo sobre balanços molares, essa relação não vale quando nós estamos trabalhando com números de mols. Isso é devido ao fato de que números de mols não se conservam. Nós temos então que levar em conta a possível geração de números de mols. Matematicamente, essa relação pode ser expressa da seguinte forma: N é ponto, taxa molar de entrada, menos NS ponto, taxa molar de saída, mais G, que é o termo de geração, é igual a dN dt, em que N é o número de mols contido no volume de controle. Da mesma forma que fizemos antes, vamos começar considerando os termos em vermelho, ou seja, os termos de entrada e de saída. Para isso, vamos considerar as entradas e saídas de massa em cada uma das direções x, y e z separadamente. Vamos começar pela direção x. As faces do volume de controle, que passam pelos pontos x e x mais ΔX, são perpendiculares à direção x. Vamos chamar de Ux a componente x da velocidade de escoamento que atravessa o volume de controle, que entra nele através da face da esquerda. E vamos chamar de Ux mais ΔX a componente x da velocidade de escoamento que sai do volume de controle pela face da direita. Da mesma forma, vamos chamar de Cx a concentração molar na face da esquerda e de Cx mais ΔX a concentração molar na face da direita. Nós podemos calcular o fluxo molar de entrada na face da esquerda, ou N.E.x, como sendo a concentração na face da esquerda vezes a vazão volumétrica Q na face da esquerda. A vazão volumétrica pode ser determinada multiplicando a velocidade pela área. A área é conhecida. Olhando a figura, nós vemos que ela é igual a ΔZ vezes ΔY. A taxa molar de saída pode ser calculada da mesma maneira, com a diferença que a velocidade e a concentração deverão ser avaliados na face da direita, ou seja, no ponto x mais ΔX. Procedemos da mesma maneira na direção y. Dessa vez, a componente y da velocidade de escoamento na face de baixo será denotada por Vy, enquanto a componente y da velocidade de escoamento na face de cima é denotada por V de y mais ΔY. Da mesma forma, podemos calcular o fluxo molar de entrada como sendo a concentração vezes a vazão volumétrica na face de baixo, e a vazão volumétrica nada mais é que a velocidade vezes a área. Olhando a figura novamente, nós vemos que a área nada mais é que ΔX vezes ΔZ. A taxa molar de saída é calculada da mesma forma, com a diferença em que a concentração e a velocidade são avaliadas na face de cima, ou seja, no ponto y mais ΔY. Finalmente, podemos fazer o mesmo raciocínio na direção z e obteremos resultados muito parecidos. Vamos agora analisar o termo de geração. Nós vamos expressar o termo de geração como o produto de R pelo volume do nosso volume de controle. R é o que nós chamaremos de taxa volumétrica de geração. R normalmente é dado em mol por litro vezes segundo ou quilomol por metro cúbico vezes hora. O volume V é fácil de ser determinado, já que o nosso volume de controle é um cubo e nós conhecemos as suas dimensões, ΔX, ΔY e ΔZ. Por fim, resta avaliar o termo da direita, dN dt. Para avaliarmos esse termo, começamos lembrando que o número de mols no volume de controle pode ser calculado multiplicando a concentração vezes o seu volume. E, novamente, o seu volume é fácil de ser obtido. Se agora nós derivarmos essa expressão dos dois lados em relação ao tempo, nós vamos chegar a essa relação. Supondo que o volume de controle tem dimensões fixas, ΔX, ΔY, ΔZ sai da derivada, e nós podemos escrever esta outra expressão.
Agora nós já temos todas as peças para chegarmos à equação da continuidade molar. Vamos juntar tudo. Em primeiro lugar, vamos reescrever a fórmula do balanço molar do slide anterior. Vamos agora substituir os termos correspondentes às taxas molares de entrada. Lembre-se que nós tínhamos considerado as taxas molares de entrada e saída em cada uma das direções x, y, z separadamente, portanto vamos quebrar esse termo. Da mesma forma, podemos fazer a mesma coisa com a taxa molar de saída. Desmembrando esse termo, nós chegaremos a essa expressão. Vamos agora rearranjar essa equação de modo que os termos correspondentes a cada uma das direções fiquem juntos dentro dos mesmos parênteses. Substituindo agora os termos entre parênteses pelos resultados que nós obtivemos antes, nós chegamos a esta expressão. Nós também já conhecemos o termo de geração e conhecemos também dn/dt. O próximo passo será multiplicar os dois lados da equação por menos 1 e dividi-los por ΔX, ΔY, ΔZ. Note que, quando fizermos isso, vários termos vão se cancelar e nós obteremos a seguinte expressão. Agora, nós vamos nos lembrar que o nosso volume de controle é muito pequeno e vamos tomar o limite em que ΔX, ΔY e ΔZ tendem a zero. Conforme nós explicamos no vídeo sobre a equação da continuidade mássica, os termos da esquerda vão se transformar nas seguintes derivadas. Se você não entendeu esse passo, eu sugiro que você vá para o vídeo da equação da continuidade mássica, que lá tem tudo explicado direitinho. Se nós reescrevermos essa expressão em uma linha só, obteremos a chamada equação da continuidade molar, que é justamente onde nós queríamos chegar. Vamos colocá-la lado a lado com a equação da continuidade mássica que nós obtivemos antes. Veja que essas expressões são muito parecidas. Onde antes havia densidade na equação da continuidade mássica, há concentração molar na equação da continuidade molar. Além disso, na equação da continuidade molar existe um termo de geração, que é a taxa volumétrica de geração, que não havia na equação da continuidade mássica. Lembre-se que nós escrevemos a equação da continuidade mássica em uma forma vetorial. Dá para fazer exatamente a mesma coisa com a equação da continuidade molar. Ela fica assim. Divergência de C vezes V menos R é igual a menos dC dt. Se você não está muito seguro do que seja essa tal de divergência, eu novamente sugiro que você vá até o vídeo da equação da continuidade mássica. Por hoje é só, vamos ficar por aqui. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir, comentar e compartilhar. Muito obrigado!